Já estamos prontos, quando quiser. Tá. Vocês estão me ouvindo bem, Otávio? Sim, estamos ouvindo, sim. Beleza. Boa noite para todo mundo, todos os irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos iniciar o devocional, então, dessa noite com uma oração. Oremos. Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nós agradecemos a Ti por essa noite, pela chuva que caiu hoje, Senhor, e o Senhor nos abençoou com ela. Obrigado porque o Senhor continua todos os dias nos guardando, nos protegendo, apesar de algumas provações na nossa vida, o Senhor sempre está ao nosso lado e nós temos sentido a presença do Senhor conosco. Por isso nós queremos te dar graças por tudo, Senhor, e pedir que nos ajude a estarmos sempre firmes no Senhor, confiantes, com a fé bem firmada no Senhor, para nessa caminhada, Senhor, para os céus. Nós agradecemos pelas orações atendidas e por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, por nós. Pedimos ao Senhor que aceite o louvor que prestaremos agora e também pedimos que o Senhor abençoe a mensagem que nós vamos ouvir, que seja de muita edificação para todos nós. E pedimos a Deus que nos guarde essa noite, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Cantemos. Este é meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma, eu vivo só para ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma, eu vivo só para ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma meu coração e toda minha alma, eu vivo só para ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Agradecemos por tua bondade, glória a ti, glória a ti. Por teu amor te adoramos, glória a ti, glória a ti. Que nossas almas se alimentem do pão do céu, que é Jesus. Jesus, Senhor, te adoramos, glória a
ti, glória a ti, que nossas almas se alimentem do pão do céu, que é Jesus. Jesus, Senhor, te adoramos, glória a ti, glória a ti. Amém. Boa noite. Estão todos ouvindo? Então, vamos fazer uma oração, então, para dar início, então, ao devocional dessa noite. Ó Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, por mais esse momento, Pai, mais essa oportunidade, Pai. Obrigado, Pai, por esse tempo, Pai, que passamos juntos, Pai. Obrigado, Pai, porque temos essa liberdade, Pai, de poder estar te adorando, te louvando, Pai. E obrigado por esses momentos, Pai. Peço que abençoe essa aula, Pai, abençoe esse devocional, Pai. Abençoe para todos nós, Pai, para que realmente possamos estar captando, Pai, a sua mensagem, Pai, e fazendo a aplicação necessária para a nossa vida. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, que eu peço e agradeço. Amém. Denis, você consegue falar um pouco mais perto? Talvez está um pouco baixo o volume. Alô, tá bom? Você vai ter que impostar um pouco a voz, vai ter que fazer voz de pregador. Força. Ok, vou tentar. Vou tentar. Né? Então, eu mandei, eu não sei se vai conseguir compartilhar eu mandei. Hoje o assunto vai parecer meio estranho no começo, mas depois vocês vão entender a aplicação da mensagem. Pode passar o próximo. Então, esse achado arqueológico aí, esse monte aí de ruínas, isso era um banheiro público romano. Então, na época de Jesus, não tinha banheiro em casa. Então, as pessoas faziam suas necessidades nesses lugares assim. Então, eram uns assentos de pedra com uns buraquinhos, e bem ali no meio dá para ver tem uma valeta ali, aí saía, passava água, e eles faziam, né, as suas necessidades ali, aí era um sentar lá do outro, aí conversavam, trocavam ideia, falavam de filosofia, de política, esse era o ambiente, esse era o ponte da época. E em alguns desses lugares existiam escravos que tocavam instrumentos para ninguém ouvir os sons, né? E tinha o pessoal que também colocava uns incensos ali também para disfarçar o cheiro, né? Então, pode passar o próximo slide. Era mais ou menos assim, então, né? Então, ficava o pessoal sentado. Aí tem a valetinha aí, a água corrente, e bem no meio aí tem uma vasilha aí. Essa vasilha aí eles enchiam de vinagre. Né? Vinagre era o vinho que ficava muito tempo, né? Então, o vinho passava do tempo, né, de fazer a fermentação, aí virava esse vinagre, e esse vinagre era usado como desinfetante, né? Era usado, então, para desinfetar as coisas, né? Então, pode passar o próximo slide? Isso aí era o papel higiênico da época, era o que eles usavam para se limpar depois de fazer o número 2. Então, era uma varetinha, né, uma vara de sopo, e bem na ponta era amarrado uma esponja do mar. Então, eles se limpavam com isso, e isso aí era compartilhado. Então, um usava, depois o outro usava. Aí, por isso que tinha o vinagre. Então, eles colocavam na água,
limpavam, aí depois que terminavam de usar, eles colocavam no vinagre e passavam para o outro, aí o outro usava, né? E é interessante que a gente entender um pouco dessa história para a gente entender um texto aqui que a gente vai ler, que vai ser base, então, da nossa reflexão dessa noite. Está lá em João, capítulo 19, 28 a 30. Então, vamos ler. Mas só para a gente ficar na mente. Então, tinha o banheiro público, o pessoal ia lá, usava, aí tinha essa esponjinha aí, numa varinha, o pessoal usava para se limpar, e tinha o vinagre, que era usado para desinfetar, para depois o outro poder usar. Então, João 19, 28 a 30 fala o seguinte: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Então, João aqui está relatando os últimos momentos de Jesus na cruz. Então, quando ele vê que já estava tudo pronto, ele já estava concluindo o seu papel, e para que se cumprisse a Escritura, ele disse: tenho sede. Então, eles pegaram uma esponja, num caniço de sopo, e embeberam num vinagre e deram para ele, né? Então, só a gente entende todo esse contexto, a gente entende aqui que a ideia deles não era satisfazer a sede de Jesus, mas era mais uma humilhação que Jesus estava passando, né? Então, eles estavam pegando objetos usados para se limpar e usando isso para humilhar Jesus. É interessante que nos relatos paralelos, eles fazem isso depois que Jesus começa a clamar lá sobre meu Deus, que me desamparaste, que ele fala em aramaico, né? Ele fala Eloi, Eloi, lama sabachthani. Aí eles estão chamando Elias, e depois eles pegam e o mesmo processo, né? Então você vê, vendo por esse ângulo, dá para ver que realmente a ideia era mais humilhação para Jesus, né? A gente não pode confundir também essa parte, porque logo antes de ser crucificado, eles também fazem um processo parecido. Se a gente for para Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 32, conta o seguinte: a saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz, chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Então, teve esse momento também, só que eles deram que era um vinho misturado com fel. Esse vinho misturado com fel era tipo um paracetamol, era algo para amenizar a dor, né? E para que os presos assim não sofressem muito na hora da crucificação, né? Na hora que fossem pregados os pregos, né? Eles não fossem consumidos pela dor e eles morressem antes do tempo, né? Que a ideia era manter eles vivos ali na cruz mesmo, para aumentar mais a humilhação. Então eles deram esse tentar amenizar a dor, mas o texto fala que Jesus se recusou a beber, né? Então Jesus realmente sofreu toda a dor, né? E se a gente fazer agora um retrocesso, voltar um pouquinho e ver toda essa via crucis de Jesus, né? Como foi tudo isso, né? Começando lá desde a traição de Judas, né? Um dos 12, uns que estavam sempre com ele, né? Um dos escolhidos de Jesus ali para seguir junto com ele, né? Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Depois a gente vê a agonia que ele passou no Getsemane e a falta de apoio que ele teve dos discípulos mais próximos dele, que era Tiago, Pedro e João, quando ele estava lá sofrendo, né, sabendo que ia ter que passar e eles simplesmente estavam dormindo, né, eles não estavam muito preocupados, né, estavam muito cansados e não conseguiram ficar ali com Jesus naquele momento.
Depois tem depois tem o aparecimento de Judas, traindo ele com um beijo, né, e entregando ele a todo aquele exército que estava ali preparado para prender Jesus. Depois nós temos o julgamento injusto que ele sofreu. Então já era mais de meia-noite, o Sinédrio se reuniu e começaram a arrumar uma testemunha falsa para ter do que acusar Jesus. E finalmente a humilhação que ele passou durante esse processo de crucificação. Então, foi açoitado, ele teve que carregar a cruz, né? Ele não conseguiu, aí pediram para alguém carregar, e depois todo o processo, né? Que era a cruz. A cruz era a pior morte que tinha naquela época. E o propósito da cruz não era simplesmente matar. A cruz era um exemplo. Então, qualquer um que pensasse em desobedecer Roma, era só ver o que acontecia com as pessoas que tentavam, né? Eles ficavam pendurados no madeiro. Nos filmes, geralmente, a gente vê que eles ficavam lá com meio que um fraldão, mas, na verdade, eles eram pendurados nus na cruz. Então, as pessoas passavam e via toda aquela situação, e tinham que fazer suas necessidades na cruz mesmo, né? E era um sofrimento, uma agonia, porque para ele manter-se respirando, ele tinha que fazer todo o esforço, ficar arrastando as costas na madeira da cruz, e era todo um processo. Tanto que, mais tarde, quando eles queriam que a pessoa morresse logo, eles pegavam e quebravam as pernas. Por isso que eles quebraram as pernas dos dois ladrões crucificados com Jesus, né? E a gente vê, então, esse momento lá em João 19, né, os últimos momentos de Jesus. Também tem outro fato importante também, é quando Jesus ele clama na cruz, né? Deus meu, por que me desamparaste? E naquele momento ali, Jesus estava com todos os pecados sobre ele, e naquele momento Deus se afastou. Ele estava recebendo toda a ira de Deus. Então, todo o pecado da humanidade estava sendo consumido em Jesus, né? E o que eu quero falar com isso? Qual a reflexão que eu quero trazer hoje para a gente, né? Então, Jesus, ele passou tudo isso por nós. Então, Jesus sofreu tudo isso por amor a nós, né? E uma reflexão importante que a gente tem que fazer para nós mesmos é o que nós estamos dispostos, né, a passar por Jesus. Tem um hino que a gente canta muito durante a ceia, que é aquele lá, morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri. E é interessante o refrão dessa música, né? Ele fala, morri, morri na cruz por ti, e que fazes, né? Tu por mim. A gente, às vezes, se pega, assim, abandonando Jesus ou tendo medo de confessar Jesus por motivos, assim, tão banais. A gente tem medo, assim, de desacordar com algum amigo, ou com medo, assim, de algumas pessoas acharem que nós somos radicais, fanáticos. Ou então a gente, às vezes, entra em algum atrito com alguma pessoa dentro da igreja, então a gente prefere, então, não ir para não encontrar com... Então a gente vê, assim, muitas situações, a gente devia parar para pensar um pouco e ver o que Jesus passou por mim. Então eu peguei um pouco essa ilustração, que eu achei bem interessante. Isso aí foi eu ouvi de um pastor que é arqueólogo, e ele mostrou bem isso daí. E você vê o ponto, né? O ponto que eles chegaram ali com Jesus. E a gente começa a pensar, Jesus passou tudo isso, e o que que eu tenho feito, né? O que que eu tenho feito por Jesus, né? O que que eu tenho sofrido, o que que eu estou disposto a sofrer por Jesus, né? Tem um outro texto bem interessante que é lá em Lucas 14. Lucas 14. Né? A partir do versículo 25, Lucas 14, a partir do versículo 25, fala o seguinte: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, a multidão disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo.
Então, Jesus aqui está com uma multidão seguindo ele, e eu imagino que muitas dessas pessoas que estavam seguindo Jesus, eles estavam interessados em milagres, em curas, interessado em estar lá com o cara que era o cara mais famoso da época, o cara que fazia um monte de coisa. Então, Jesus vê toda essa multidão acompanhando, ele para, né? Ele dá aquela parada, olha para trás e fala, vocês estão me seguindo por quê? E ele fala, vocês querem ser meu discípulo? Então, ó, se você ama mais sua família do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Se você ama sua própria vida mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz, não me segue, não pode ser meu discípulo. A gente tem que tomar muito cuidado com esse versículo, porque às vezes a gente pode confundir. Jesus não está falando que você tem que odiar a sua família para seguir Jesus. Mas Jesus está falando que para a gente ser discípulo dele, a gente tem que entender que ele deve ser o primeiro. Ele deve ser o mais importante. Ele deve vir antes. Né? E geralmente, quando a gente coloca Jesus antes de tudo, a gente vai ser um bom filho, a gente vai ser um bom marido, a gente vai ser um bom pai, né? Porque a gente está entendendo, né, o foco. Mas um versículo assim que é muito mal interpretado é esse versículo 27, que fala, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Eu vejo gente, por exemplo, que entra numa enrascada, aí tá com um problemão, aí fala, a minha cruz, né? Então a pessoa casou com a pessoa errada, aí ganhou uma sogra indesejada, essa aí é a minha cruz. Só que o que era carregar a cruz? Né? Carregar a cruz é estar disposto por tudo que Jesus passou. Aquilo era carregar a cruz. Então, Jesus fala, se você não tem coragem de passar por tudo isso, de carregar a sua cruz, você não pode ser meu discípulo. E Jesus quer pessoas que têm um compromisso realmente com ele, pessoas que estão dispostas realmente a irem até o fim por ele, assim como ele foi até o fim pela gente. E quando eu falo isso, não é uma forma assim de você fazer uma troca com Deus, não é que Deus vai te abençoar mais porque você está fazendo isso, mas é uma forma de a gente ser grato a Deus e mostrar para o mundo assim o que é ser cristão. Porque o mundo tem uma ideia errada do ser cristão. O mundo acha que o cristão é aquele que, né, vai estar dando tudo certo na vida dele. Qualquer coisa assim que ela passa, as pessoas vão olhar para ele, né? Às vezes a gente é julgado por certas coisas porque as pessoas não têm esse conhecimento. Mas quando a gente age realmente como cristão, as pessoas vão saber, né, quem é Jesus, quem foi Jesus e o que ele fez por nós. Então eu queria deixar essa reflexão para nós essa noite, ainda mais está passando por um momento tão complicado realmente né, nesses tempos que estamos, e nesses tempos aí que a gente tem que mostrar realmente o que é ser cristão e o que estamos dispostos realmente a passar para ter esse nome, né? Honrar esse nome, ser cristão. Eu queria encerrar só com mais uma ilustração que eu ouvi também. Dizia que Alexandre o Grande, ele tinha entre os seus soldados um camarada lá que era meio rebelde, que era meio farreiro, né? E sempre quando o exército se apresentava, ele era o último a chegar. E uma vez o cara pediu, traz ele na minha frente que eu quero conhecer quem é esse cara. E perguntou, qual é o seu nome? Aí o cara falou, meu nome é Alexandre. Aí ele falou, então, ou você muda de vida, ou você muda de nome. O cristão também tem que ser assim, ou a gente muda de vida, ou então muda de nome. Se a gente quer ser cristão, a gente tem que realmente honrar, né, esse nome de cristão. Então, eu queria só deixar essa reflexão para nós essa noite, né? E que a gente realmente possa, assim como Jesus, ele foi até o fim por nós possamos realmente ir até o fim por Jesus. Amém. Adilson, eu fui procurar o cântico que o Denis falou e eu coloquei aqui. O que você faz os seus cânticos e eu canto, ou você canta os dois? O que você prefere no final? Oi, Adilson?
Oi, Adilson, não estou te ouvindo. Oi. Dá para ouvir, Otávio? Agora estou ouvindo, Deu Você me algum ouviu? pane aí, não sei. Você me ouviu, né? Ouvi sim. Então, você faz os Sim, dois, sim. então? Então, fechado. Deixa eu começar aqui. Pode ser. Combinado. Vamos lá. Obrigado. Deixa eu achar aqui. Pronto, já está. Só projetar agora. Deixa eu fechar aqui primeiro, que agora sim. O OpenLP pega a tela inteira, a gente não consegue ver o que está fazendo atrás. Normal. Vamos cantar isso então primeiro. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Cantemos então esse último hino, depois a última oração. Morri na cruz por ti, morri para te livrar. Meu sangue se verti, posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Aqui vivi por ti, com muito de sabor. Sem tudo fiz aqui, e para ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Sofri na cruz por ti, e a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu doce salvação dos altos céus favor. É livre meu perdão, sincero
pro meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Amém. Estão me ouvindo? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, santificado seja teu nome. Queremos agradecer, Senhor, mais uma vez por esse dia maravilhoso de quarta-feira que o Senhor nos concedeu, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu aqui de estar nesse devocional e também pela saúde, pela sabedoria, pela mensagem que o Senhor nos trouxe, a exemplo de Cristo que nos deu a sua vida por nós, que o Senhor continue nos tendo esse entendimento para buscar sempre a Cristo, que é o nosso foco, não preocupando com outras coisas, com outros interesses. Que o Senhor esteja também com as pessoas, os pedidos de orações que têm sido mencionados a cada dia, com os enfermos, pessoas que estão doentes em hospitais, ou pessoas também que estão desempregadas, pessoas que estão sofrendo qualquer problema familiares. Queremos reconhecer o teu poder sobre nossas vidas, que o Senhor, que são também dependentes de ti, que o Senhor está no controle, que o Senhor continua no controle, nos ajudando a reconhecer sempre o poder de Deus, o poder de Cristo sobre nossas vidas, que possamos também ser exemplo para aquelas pessoas que não te conhecem, Senhor. Esteja também com todas as nossas autoridades, especialmente o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, no controle do nosso país, com seus assessores, seus ministros e todas as demais pessoas investidas em autoridade, que possa haver um consenso, tanto no combate ao coronavírus, como outras necessidades necessárias para o bem do nosso povo, Senhor. Também que o Senhor esteja com os organismos internacionais, que possa interagir com os demais países, ajudando os países mais desfavorecidos, aqueles que têm mais poder aquisitivo, e que o Senhor dê sabedoria também para o desenvolvimento dessa vacina. Queremos reconhecer o teu poder sobre nossas vidas, que o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que o Senhor tenha o controle sobre todas as coisas, e que o Senhor nos ajude a ter esse entendimento e reconhecer esse poder sobre nossas vidas, e para que essa paz também estenda mundialmente. Oramos, agradecemos em nome do seu Filho amado, nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Pois é, Denis, muito boa mensagem. Eu queria fazer um comentário, né? Porque muitas vezes os cristãos, de uma maneira geral, vai falar, tem um probleminha aqui, eu não vou ali porque me pegou isso, ou falou aquilo, ou fulano de tal falou aquilo. Então, eu costumo fazer um paralelo assim. Você falou que é cristão, então o foco tem que ser Cristo. A mesma coisa eu falo paralelo com a empresa. Se você vai trabalhar para a empresa, a empresa visa o lucro. Então, pode até ter alguns entendimentos dentro da administração da empresa, mas o final tem que ser lucro. E na igreja é a mesma coisa. Se houver alguns entendimentos entre irmãos e tal, mas a gente não pode deixar de deixar o foco, né, que é Cristo Jesus. Como a gente teve lá em Atos 16, né, quando Paulo e Barnabé, não me engano, Atos 16, 17, coisa assim, não me lembro agora, que houve aqueles entendimentos, mas o que aconteceu? Um foi pregando para lá, outro foi pregando para outro lugar, mas a pregação continuou. Então, é isso, acho que nós devemos meditar sobre isso. E Cristo tem que ser o foco sempre. Verdade. Sem dúvida. Denis, obrigado, Denis. Obrigado. Esse esclarecimento da esponja foi perfeito, Denis. Foi perfeito. Eu tinha num dos estudos, eu ia fazer uma pregação uma vez e eu fui ver como é que era a crucificação, porque a gente vê
a gente vê a imagem de Cristo crucificado, os católicos cultuam muito, né? A imagem de Cristo crucificado, mas ninguém faz ideia de como era. O comentário que você fez agora de dar o vinagre com fel, né? O vinho com fel para a pessoa, porque eles eram açoitados antes de serem colocados na cruz, justamente para aumentar, né, a dor e o sofrimento. Isso durava dias, o cara ficava pendurado dias na cruz, não era pendura ali, né? A gente não faz ideia. E aí, quando você ligou ao cântico, realmente, eu morri na cruz por ti, você, o que você está fazendo? Obrigado, Denis, muito obrigado. Deus abençoe. Valeu, Deus muito boa. bastante. Muito boa, Denis. Parabéns, viu? Parabéns. Tá cada vez Valeu, melhor, Denis. hein, Denis? Esse mascotinho. O mascotinho. Tá Ótima certo. mensagem, irmã. Obrigado. Deus abençoe. Boa. Todo semana. Maravilhosa mensagem. Parabéns, Denis, pela mensagem. Boa noite a todos, viu? Boa noite, Ivan. Boa noite, obrigada, Denis. E boa noite a Bom todos. descanso, Ivan. Dá um beijo na dona Terezinha, Boa Edna. noite, irmã. Obrigada, Esther. Tchau. Deus abençoe você. Boa noite. Deus abençoe a todos. Obrigada pela mensagem, Denis. Muito boa. Muito boa mensagem. Que Deus abençoe você e seu trabalho. Deus o abençoe, verdade. Amém. Mais sabedoria. O Valdir agora está aparecendo em 2, Valdir. Mas desde o começo ele está em 2. Ele está um no canto, outro do outro. Hoje, logo, aniversário da esposa dele, ele está separado, um no canto, outro do outro. Está errado, meu amigo. Tem que estar junto. Brigado. Você brigar no dia do aniversário dela não pode, né? Pode brigar, não, de forma alguma. Estava cuidando do netinho lá no galpão. Está dando microfonia, os dois aparelhos juntos dando microfonia, Valdir. Tá dormindo, Pedro, mas já é bom. Ela ficou com o celular lá cuidando dos netos, eles estavam no galpão lá. Uhum. Aí eu fiquei aqui na casa. Não param de falar. Fica com Deus, Deus abençoe, boa noite. Amém, Amém, Valdir, boa boa noite. Deus. Ficam com Boa Deus. noite, gente. Fiquem com Mensagem Deus. deles, Deus abençoe. Abençoe, Deus. Boa noite. Boa noite, Deda. Boa noite, seu Manuel. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Bom descanso. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Deus todo quiser. mundo está escondido aí. Até amanhã, seu Manuel. Até amanhã. Boa noite, Otávio. Amanhã de Boa noite, Esther. Oi. Boa noite a todos. Bom descanso. Deda, liga para ela. Liga para ela às 6h30, Deda. Liga para ela. Ai, misericórdia. Eu vou falar, vai ser até 6h30. Quem sabe um dia eu chego lá. Noite para vocês aí, eu vou saindo também. Boa noite, seu Nelson. Bom descanso. Obrigado pela seu mensagem Manuel. mais uma vez, Denis. Que Deus continue abençoando você. Não pode perder a fé, né? Um abraço Perder para a fé. todos. Tudo de bom. Boa noite, seu Manuel. Até amanhã. Boa noite, Ana Severina. Boa noite, Boa noite, todo mundo. Deus abençoe. Boa noite, Esther. gente. Oh, o Leonardo está mais Esther. dormindo que acordado, Otávio. Esther, eu brinco muito. Se eu, por acaso, te ofender um dia, por favor, Esther, me diga. Às vezes eu perco a Imagina. medida da brincadeira, tá? Por favor. Imagina, Otávio. Você não viu chamando o Denis de mascotinho? Eu tenho essa intimidade com ele. O Denis vai na minha casa desde que meu Felipe era bem pequeno também, eles tudo junto. Por isso que eu falo que ele é mascote. É O com Felipe carinho era também pequeno. que eu falo. O Felipe era pequeno faz tempo, hein, Esther?
Então, mas pra gente, eles estão sempre pequenos, não tem jeito. Eu vejo o Denis, o Maurício, aqueles meninos da Rosana, tudo como se, sabe, fosse filho, porque eu ficava o tempo inteiro na minha casa, e meus filhos lá. Eu tenho esse carinho realmente. Por isso que eu falei de mascotinho. Pois eles podem crescer, estar casados, ser pai, mas continuam sendo nossos pequenos. Nosso mascote, né? Eu só esqueci de crescer, gente. Ó, eu lembro do Maurício se segurando para assim, sabe, bem pequenininho, meu Deus do céu, do Maurício da Cristina. O Denis também, então, sabe, a gente pega esse carinho, né, Deda? Tem jeito, né? Quero ver você carregar ele no colo de novo, Esther. Eu não cheguei a pegar no colo assim, não, porque eu também tinha meus 3 lá, não dava tempo para nada, né, Otávio? Imagina. Eu tinha 3 pequenos também, então eu só dava uma olhadinha assim, somente. Mas a Doroti ficava... Os meus ficavam no berçário com a Doroti, com a Jo, lembra da Jo? A mulher do texto? Sim. Então, ficavam lá no berçário com elas. A Dani não era muito de berçário, não. A Dani passava bem longe do berçário. Meu Deus do céu. Tinha pavor do berçário. Ela não queria nem saber de ficar lá no berçário, a Dani. Só quem ficava mais era o Felipe, a Sila, a Sara. Agora a Dani já era difícil. Porque ela passava longe do berçário. A Dani sempre foi difícil. Ela com 2 anos, ela ia para a aula da tia Júlia, e você acredita, Otávio, que eu falava os versículos, ela gravava. E até hoje ela não tem facilidade de gravar as coisas, por isso. Porque desde ela não sabia ler, então eu ficava gravando a semana inteira para ela falar, sabe? Era assim que, para no domingo, ganhar e ponto. Eu vi o exemplo disso com o Bernardo em casa. A Júlia passava um papelzinho com o versículo, né, impresso, e tinha que estudar. Eu lembro do Bernardo sentado no quarto dele antes de dormir, antes de que a gente fazia um devocionalzinho de noite, e ele lia o versículo e decorava o versículo, e antes de começar, ele pedia para a gente para ouvir, para ver se ele tinha lido certo. Eu lembro verdade. disso. E a Dani, ela foi... Era a Júlia, a Dani, ela não gostava do berçário, mas como ela estava na aula, Júlia, ela ia para a aula da Júlia. Mas era muito bom, né? Sim. Valeu a pena. Deixa eu sair, gente. Boa noite para vocês, viu? Boa noite, Deda. Boa noite, Juraci. Durmam bem. Fica com Deus. Boa noite. Nos vemos amanhã. Deda. Bom dia. Deus abençoe todos vocês. Esther, vamos desligar que o Leonel quer dormir. Vamos desligar. O Leonel está cansado. Vamos desligar que o Leonel quer dormir. Está atrapalhando você, Leonel? Estamos atrapalhando o seu sono. Desculpa, Leonel. Tá nada, ele tomou banho, está aqui. Eu fico assistindo no quarto, porque eu já fico deitadinha. Ele já tomou o seu chá, não? O chá de alface? O chá de alface do seu Nelson já tomou, não? Agora eu estou tomando remédio, Otávio. Toda noite eu tomo remédio de colesterol. Mas é tomar e dormir. Mas descansa. Só que colesterol tem que tomar. Mas me dá um sono. Descansa, porque descansar dá uma belezinha, garante a beleza, deixa a gente mais bonito. Tá certo. Dormem com Deus. Boa noite. Boa noite. Denis, obrigado mais uma vez. Vou mandar os louvor para a Dona Lourdes, que eu gravei. Tá bom. Denis, vamos fazer o seguinte, eu vou ver se para você não repetir na outra semana, que seria a sua vez, se o Ivan não puder ainda, que ele não está bem realmente, aí eu vou ver com uma outra pessoa, talvez, aí você não precisa fazer semana que vem, combinado? Ok, tranquilo. Tá? Mas a gente se fala. Também, não tem problema. É isso que eu estou te falando. Se você tiver algum problema, alguma dificuldade, sei lá, um problema técnico, qualquer coisa, você me fala que a gente vê alguém. Tem sempre alguém no banco, tem sempre alguém na regra 3. Tranquilo. Boa noite. Dá boa noite para todo mundo. Boa noite. Obrigado então. Boa noite, Leonel. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Até, em nome de Jesus.